Senhoras e senhores, quarta temporada, Futurum Talks, @Futurum Capital, pode seguir no Instagram, você pode escutar no Spotify e você que também assiste aqui no YouTube. É um prazer imenso para você que gosta de tecnologia, você que quer hackear o futuro, preste muita atenção. Aliás, esse episódio, especificamente esse, é para você que gosta de startup, tecnologia, sabe que chama Futurum Capital, porque aqui é uma VC, é uma Venture Capital. Em algum momento, alguém colocou o cheque numa empresa, numa ideia disruptiva e o negócio explodiu. Esse é o episódio que teremos hoje. Meu querido tio Rico, tô empolgadaço, cara. Porra, essa nossa nova temporada tá maravilhosa. Eu tô empolgadíssimo, mesmo com essa semana meio caótica. É uma semana, mas né? Tá Tá tudo indo, ótimo, né, tio? Puta, dólar a 6, pelo menos o Bitcoin explodindo. Existe uma felicidade que você tá dolarizado desde quando o dólar devia ser 2,5. Então, assim, você sempre falou, dólar é um estilo de vida, vai comprando aos poucos, igual o Bitcoin. Então, assim, você não deve estar preocupado, talvez com as suas empresas, né? Com o Brasil que beira com o abismo, como você sempre fala. Isso dá uma tristeza, né, tio? Eu não sou egoísta a ponto de ficar feliz com o que está acontecendo. Mas coisas que a gente não consegue alterar nesse momento, nós temos que ajustar ela e navegar. Perfeito. Faz parte do jogo. É isso aí. Como você bem fala, mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Então, se você quer navegar e proteger os seus negócios, estamos aqui com a EQI e a gente fala com baita orgulho que a EQI, ela democratizou a forma de você investir. Aliás, chegamos agora no momento que a gente pode carimbar. Parabéns a você, ao Juliano Custódio, porque o fundo que vocês têm aí investido em Miami, da JHSF, me parece que subiu mais do que foguete do Elon Musk. Parabéns, tio. Que legal. Pois é aquilo que a gente fala, né, Zuki? O mercado americano é uma máquina de ganhar dinheiro e o mercado da Flórida é como se fosse os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. É o que está dando certo no mundo. Então, o setor hoteleiro, econômico, social está voando. Então, nós estamos contentes aí. Um beijo para a turma que faz a gestão, para o Juliano Custódio da EQI. Vamos que vamos. Boa. Parceiros aí de longa data do nosso podcast, aliás tem um QR Code, né? Você já entra aí no QR Code, link na descrição, você vai entender muito como você pode investir na EQI. Sempre o bom de paz, e aí você quer sentar na janelinha, pegar uma baldeação, mas vendo juros aí, que a gente tem uma projeção aí numa taxa Selic a 15, se você não diversificar, se você não dolarizar, se você não entrar na EQI, eu sei que você vai tomar um fumo gigantesco. Então, entra lá para você se garantir. Tio, é o seguinte, você tá vendo que, às vezes, né, nesse final, a gente tem uma amizade muito forte com o tio, a gente conversa muito, fala, pô, tô cansado pra caramba, mas esse episódio especificamente me deixou muito feliz. Temos aqui um convidado, cara, que é um visionário, que tá mudando completamente o mercado fonográfico no Brasil. Ele é criador de um modelo de negócio que conecta músicos independentes a investidores por meio de dados preditivos e tecnologia de ponta. O cara é parceiro de grandes nomes da música brasileira, como Henrique Juliano, que acredito que é sócio, não sei se pode falar, o Condzilla. Ele tem uma relação com os artistas e tecnologia, mais de 20 anos de experiência no segmento artístico, musical, atuou, acreditem também, como cantor, compositor, empresário, investidor. A sua trajetória é marcada pela inovação, pelo uso da tecnologia, como eu disse aqui. Bom, é o seguinte, o nome dele é Fernando Gabriel, uma salva de palmas aqui, eu vou aplaudir você também. Tio, estamos com este homem, que ele é fundador e CEO da Stream, que é uma fintech brasileira que usa inteligência artificial para conectar os artistas independentes. Cara, eu tô falando aqui muitas informações, mas é uma investida também da Futurum aqui. Cara, exatamente. Só digo uma coisa, que tesão, cara. Parabéns aí pela sua história, pela sua empresa, cara, que é muito louco. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite da Futurum, Dani, tio Rico, muito obrigado. Para mim, assim, é um enorme prazer poder contar um pouquinho mais, poder compartilhar nossos aprendizados, um pouco da nossa missão. E também, né, contribuir, devolver um pouquinho aquilo que a Futurum sempre nos deu de apoio, de confiança, de credibilidade, né, aqui com vocês. Vamos lá, eu quero te agradecer, porque é o seguinte, a gente aqui, Fernando,
a gente tem uma trajetória aqui de explorar o melhor das pessoas, seja no âmbito, principalmente no âmbito empresarial, mas a gente acaba conversando com um monte de gente. E a gente sabe que o teu business, empreender do zero, começar um negócio disruptivo, é muito difícil em qualquer lugar do mundo. Singapura, Vale do Silício, Suíça, qualquer lugar do mundo. No Brasil, onde o custo de capital é caríssimo, Sim. você tem que receber um prêmio vezes 2. É verdade. Então, eu queria primeiro agradecer a tua participação e te parabenizar pela tua garra e pela tua resiliência. A gente sabe que não é fácil, juro a 2 dígitos, o mercado para novas empresas seca, praticamente seca, ninguém quer correr esse risco, ainda mais o brasileiro. Então, obrigado pela tua presença e parabéns pela resiliência. Eu quero saber um pouco mais da onde você chegou, por que você inventou isso e há quanto tempo você está trabalhando nisso e onde você quer chegar, pô. Ótimo. Começa um pouco aí, Zuc, se quer Puta pela merda, história. é um negócio assim, cara, só pra gente pontuar, porque assim, né, você é um cara, já teve sua carreira artística, né, você é um cara do Sim. bastidor, e eu acho legal quando a gente tá fazendo esse episódio aqui, que a turma tá vendo, sua face, ela é conhecida muito nos bastidores, né, fonográfico, a turma da música te conhece. Aqui, como a nossa audiência também, ela acaba atingindo diversas pessoas, é muito legal conhecer um cara, porque pra dar uma resumida, tio, assim, um dia teve o Napster, um dia teve o Spotify, né? Um dia teve plataforma de música que o negócio lá atrás, poucos acreditaram, o cara que investiu em tecnologia, né, que sabia mexer com o algoritmo, explodiu. A gente está diante, nesse episódio, de um brasileiro que está revolucionando o mercado da música, e por um motivo muito especial. Porque o cara começou nesse lugar. Então, até a gente chegar no que é a stream, o que você conecta, inteligência artificial, o tio pontuou muito bem. Como é que você começou com a música? O que fez te apaixonar, cara? Ótimo. Vamos lá. Eu fiz engenharia na Unicamp, mas eu tranquei no último ano para seguir minha carreira como artista. Fui muito influenciado pela minha mãe. Minha mãe cantava para mim quando eu era criança e minha mãe tinha um sonho de ser artista. Mas a família da minha mãe, sempre muito humilde, ela não tinha condições, né, de se arriscar, de poder testar isso. Então ela trabalhava naquilo que podia dar dinheiro para ela ajudar a família dela. Mas aquilo nunca saiu dela, né, o lado artístico da minha mãe, então ela sempre cantava para os filhos, para a família, nos eventos, nas festas ali. Natal, sempre tinha música, né, e sempre fez parte da minha vida. E aí, em algum momento eu comecei a fazer aula, né, lá atrás, com 8 anos de idade, 10 anos de idade, aula de violão, mas sempre muito por diversão. Na faculdade de engenharia eu comecei a cantar e as pessoas falavam, poxa, você canta bem. Por que você não grava alguma coisa pra gente ouvir? Eu falei, vocês são meus amigos, né? Estilo o quê? Mais sertanejo? O meu era mais pop rock. Pop rock. Apesar da minha mãe ser mineira e eu ouvir sertanejo, eu cresci ouvindo sertanejo, meu pai gostava mais de rock, minha mãe mais sertanejo. Eu achava que a minha voz combinava mais com o pop rock, por isso que eu acabei indo pra esse lado. E até pelo gosto ali pessoal da época. E aí eu fui gravar um CDzinho na época, era CD na época, isso eu tô falando de 2005. E aí, 2005 fui lá gravar, era o Tito Falaschi, irmão do Edu Falaschi, vocalista do Angra, e ele era o produtor. Ele falou, cara, você canta bem, cara, mas o que você quer gravar? Eu falei, alguns covers aí, do Creed, do Pearl Jam, alguma coisa nesse sentido. Legal. E ele falou, não, nada disso, cara, você vai gravar música própria. Eu falei, mas eu não componho. E ele falou, não, mas a gente compõe junto. Eu tenho certeza. Caramba. Aí ele falou, tenho, vamos nessa que a gente consegue. E aí compusemos ali 9 músicas, e aí mostrei para os meus amigos, todo mundo gostou. Eu falei, cara, minha mãe falou, vai divulgar, vai ver se isso aí funciona. E na época... Tinha um nome artístico, desculpa? Chamava Banda Fatale. Fatale, com L-E. Tá. Inclusive, a gente ganhou um concurso da Jovem Pan. Na época, aquele Garagem Jovem Pan. Que a gente legal. ganhou na época. A gente foi no Pânico lá com o Emílio. Que ano? Eu acho que foi 2008, se não me engano. Caramba, tava lá, meu. Em algum momento a gente deve ter se encontrado. Que legal. Muito legal, cara. Foi muito bacana. Pra gente foi um grande marco. E aí, comecei a divulgar
a música. E na época tinha que divulgar em rádio, só tinha, era muito super centralizado, era rádio e TV. Ainda naquela época, ali estava começando o YouTube, começando as plataformas digitais a surgirem, né? Mas o comportamento das pessoas de consumo ainda era muito concentrado. E aí fui pra rádio, começou a dar certo ali, começou a funcionar. Aí comecei a fazer shows para 10 pessoas, 50, 100, 1.000 pessoas, 3.000, 5.000 pessoas, assim, e fãs da banda, porque era tudo a música autoral. Qual que era a música de trabalho aí? Tinha Outro Lado e Até o Amanhecer, eram as músicas mais famosas ali na época, dentro do nosso gênero musical, né? Boa. Não vou fazer você cantar, porque isso é um constrangimento. Quem quiser vai lá no Spotify. Mais uma ópera aí. Ele podia cantar um pouquinho, faz tempo que ele não canta, fiquei curioso. Sim, mas cara, tá no Spotify, tá no YouTube, tá tudo lá. É uma merda quando alguém fala, canta um pouquinho, dá uma palhinha. Deixa eu ver se você canta mesmo, né? Mas... legal, aí começou a explodir. E aí começou e tudo mais. E aí em 2009, o pop rock, né, ele... Cara, começou a perder muito espaço pro sertanejo. O sertanejo começou a ficar muito pop, e aí ele veio, dominou tudo. Na época, a gente optou por parar a banda, né? A gente vinha de uma demanda que ela já estava diminuindo bastante, mas eu, sem ter ninguém na indústria da música, sem ter ninguém para me apoiar, eu senti na pele a dor e o amor que é viver de música independente. Muito difícil, né? Cara, muito difícil. Muita gente que te vende muito sonho e cara, você acaba investindo em coisas completamente erradas. Eu tive a sorte da minha família me apoiar. Na maioria dos artistas, músicos, nem isso eles têm, esse apoio. Então, assim, tudo aquilo que eu passei durante muitos anos, né, de falta de recursos, falta de acesso à informação, à estrutura, quando eu decidi ir para o outro lado, já tinha construído meu estúdio, minha produtora, eu falei, vou ajudar artistas, pelo menos a não cometerem os mesmos erros que eu cometi durante esses 4 anos. Eu aprendi muita coisa, viajei muito, fiz muito show, investi tudo na minha banda. E eu comecei a passar essa informação para outras bandas, outros artistas. Lógico. E aí, muito rapidamente, eu comecei a comecei a empresariar 4 artistas, agenciava mais uns 10, já estava vendendo 100 shows por mês na produtora. Legal. Shows pequenininhos, ali de casas noturnas, cachês pequenos. Mas aquilo me deu a oportunidade de eu, ao longo de 2007 até 2016, ser sócio e parceiro de nomes bastante importantes da indústria da música. Então eu fui sócio da Camila Fialho, que é a primeira empresária da Anitta, que lançou a Anitta. Morei 2 anos em Fortaleza com o pessoal do Aviões do Forró, que é um universo completamente diferente, né? O Nordeste, em termos de entretenimento e de construção de carreira artística. E estratégia de divulgação, de marketing. Tudo. Lá, tio, você me corrige também, a turma distribui CD, né? Tinha uma cultura. Eu conheci o cara que começou com essa prática, que chama Isaías CDs. Olá, Isaías CDs, que bonito. Isaías CDs. Olha só. O cara, não tinha plataforma, né? Então, Exato. pra lotar show, né? Diga lá, tio. Eu não sei se você tem esse número, Gabriel. Você falou que você, durante 4 anos, penou muito. Sim. Eu imagino que a taxa de mortalidade ao longo desse período é gigantesca das pessoas que vão ficando pelo caminho. Tem gente talentosa, né? Você tem mais ou menos esse número? Ou eu não? tenho. A gente construiu, né, hoje, vou dar só um pequeno spoiler antes da gente ir para stream, mas hoje a gente monitora 7 milhões de artistas, 150 milhões de faixas e mais de 1 milhão de produtores e compositores. Caramba. Quantos artistas? 7 milhões? 7 milhões no mundo a gente monitora. Olha só. E a gente construiu o que a gente chama de Stream Code, que é o código Stream, né? Que são os 10 estágios de carreira. Eu vou falar mais especificamente um pouquinho mais para frente, mas tem o 4º estágio de carreira, que é o que chama de emergente, tem uma barreira ali que a gente chama natural, que chama barreira de conceito. 90% dos artistas nunca passam do estágio 4. Que seria esse estágio 4, que seria o emergente, tá, que a gente chama de emergente. Então, o estágio 5 é a promessa, que chama de promessa, que ainda não é o 6º, que é o sustentável. Então, apesar dele já ter passado por um conceito, eu vou explicar o que significa, mas só para você ter uma ideia, tio, 10% só passa para o estágio 5, e se a gente for olhar para um sucesso nacional, que seria um estágio 9, a gente está falando de 0,001% de artistas que chegam no estágio 9. Que eu pariu. É difícil demais, uma pena, né? cara. Eu acho que tem algumas coisas assim um pouco acima, né? Talento, oportunidade e sorte. Precisa juntar os 3, né, cara? Não é só o cara ser bom,
O cara precisa ter uma sorte, Exato. independente do algoritmo que a gente vai chegar lá. Mas Sim. tem uma coisa lá em cima que também abençoa, né? Sim, cara? mas eu também acredito, assim, apesar de... são várias variáveis para que, de fato, um artista consiga se conectar e construir a sua base de fãs, mas eu também acredito que, assim como no esporte, como no cinema, como no pilotos de corrida, o sucesso, ou qualquer outra profissão, o sucesso não é para todos, definitivamente. Boa. O sucesso é para aquele que está disposto a pagar o preço, a se dedicar com comprometimento, com disciplina, com foco, e lapidando e melhorando o seu talento constantemente. Então, só isso... Como tudo na vida, né? Como Bonito, tudo na vida, mas bonito. só isso você já tira a grande maioria da mesa. Verdade. E mesmo que ele tenha talento, aquela velha máxima, né? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. E a gente acredita muito nisso, muito nisso. Então acho que esse já é o primeiro corte. E o segundo corte, aí sim entram todas essas variáveis, né? De estar fazendo a coisa certa, no momento certo, com as práticas certas e com as pessoas certas. Aí Eu acredito na disciplina que você está falando e serve para tudo mesmo. Mas tem um lance, cara, que quando você faz o que você gosta, de verdade, assim, quando é do teu coração, se naquele momento que você tá executando aquilo, o cara que sonhou, então, pô, você pega uma banda, um negócio que você foi fazer na tua vida, o tio foi pro mercado financeiro, tem empresa, você não tá pensando naquele negócio e nem no seu foco, nem... Aquilo é do coração. Então, assim, Sim. primeiro tem que gostar pra cacete, né? Porque, Exatamente. né, vem da alma, principalmente o artístico, né? Diga lá, tio. Eu tenho uma frase que eu gosto, eu prefiro parar cavalo disparado do que empurrar mula manca. Boa. Quando você não gosta muito da coisa, você é uma mula manca, você vai só quando te empurram. Cavalo disparado tá no teu coração, meu amigo. Você vai até o inferno se precisar. Aliás, quando Então... exato, se tiver uma encruzilhada, cara, não joga pra cabeça, joga pro coração, é onde tem a primeira resposta que eu tenho Exato. certeza que todo mundo que fez sucesso não teve dúvida do que tava fazendo naquele momento. Sim. Com o não, com a porrada, com as coisas que foram acontecendo. Mas vamos continuar aqui até a tua cronologia, porque, cara, a gente quer mergulhar no stream. Também. Perfeito. Então ali eu acabei sendo sócio de todos. Aí depois do Nordeste eu fui pro Centro-Oeste, né? Acabei fechando um acordo em um escritório que lançou Henrique Juliano, o Nara Azevedo, o Jonathan Frederico, são artistas grandes do sertanejo. Então eu gosto de dizer que eu tive o privilégio de olhar, né, e vivenciar, né, de dentro a construção e ver a construção de grandes nomes nas mais diversas culturas dentro do Brasil. O Brasil são vários países. São vários países né? dentro do mesmo. É importante a gente falar, cara, né? O tio sabe, viajou aí, tá no agro. Cara, é doideira isso daí. O Centro-Oeste, cara, comportamento, principalmente comportamento de consumo de cultura musical, no Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, são muito distintos. Compositores, né? Tudo. O cara nasce, né? Em Goiânia, o cara nasce escrevendo, totalmente. Com violão, cara. Então, ter o privilégio de poder ter participado Demais. de vários escritórios grandes, com grandes nomes em cada uma dessas regiões, para mim foi muito rico. E quando eu voltei em 2017 para São Paulo, né, porque eu vivia, cara, numa ponte aérea de Rio, São Paulo, Fortaleza, Goiânia, Bahia, eu ficava viajando o tempo todo. Minha missão era transformar tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Eu gosto de dizer que eu tenho a cabeça de engenheiro e a alma, espírito e o coração de músico. Legal. Então eu sinto a música como artista, mas a minha olhar, minha visão, ela é muito mais olhar padrões, entender esses caminhos, ficar identificando esse tipo de coisa. Então eu percebi que os principais... qual que é a maior dúvida, acho que todo mundo? Por que um artista faz sucesso e o outro não? Baita pergunta. Por quê? Por quê? Por que um cara que tem um talento absurdo e tá num barzinho e você fala, esse cara canta melhor do que um cara que é famoso? Você até a gente brincou aqui, tinha nos bastidores, o cara precisa ser o quê pra fazer sucesso? É um amigo do Neymar pra fazer a dancinha? É o quê? Ele conheceu um empresário que vai colocar muito dinheiro? Ele conheceu alguém numa emissora forte? O que faz o cara fazer sucesso? Exato. E essa era a pergunta que, assim, todo mundo se fazia... Acho que ninguém deve ter a resposta precisa, mas a gente tem algo que a gente acredita muito. Então, o que a gente acredita na Stream? A gente acredita que música, acima de qualquer coisa, é sobre conexão e representatividade.
Então não importa se um artista ele se formou na Berkeley, se ele toca 10 instrumentos, se ele tem 10 anos de experiência no barzinho, se ele é professor de canto, professor de piano, de guitarra, se ele não for capaz de criar música que conecta com a vida das pessoas e o dia a dia, comercialmente o impacto que ele tem no mundo é zero. Muito, muito espetacular. Precisa que tenha uma comunidade. E ele precisa ter uma identidade, o que você está falando. Exatamente, porque eu tenho certeza que, assim, para nós, e isso é muito bacana, porque nesse questionamento, né, e nessa busca, a gente construiu um algoritmo conceitual, que é uma inspiração da teoria da relatividade e do momento de inércia. Muito louco. É assim, vamos lá. Ela já meteu mais. Mentaliza. E igual, abre parênteses. Tá. M mais S mais A, fecha parênteses, vezes C ao quadrado. O que é isso? O MSA é o potencial de retorno do artista, o C quadrado é o nível de risco. Então foi a primeira vez que a gente conseguiu tangibilizar como a gente mensurava risco e retorno. Porque um dos maiores desafios de você tangibilizar o abstrato era a interlocução com investidores. Como é que você senta na mesa com investidores que são acostumados a investir na EQI, em ativos de renda fixa, renda variável, que tem métricas e históricos e padrões, e você fala de um artista. E ele fala, poxa, um artista, mas... Cara, como é que é isso? Eu não sei avaliar se ele é bom, se ele é ruim, se ele tá no meio da jornada, no começo, no final da jornada, quanto ele tem de potencial, não tenho a menor ideia. Certo. Então, o artista, ele nunca conseguia conversar com o investidor. Então, E tem um ponto interessante também, que muitas vezes o artista, eu conheci vários na minha vida, e ele não tem muito, não só o tino comercial, mas ele não está afim de fazer isso. Ele não tem ferramenta para fazer isso. Exatamente. Tem cabeça para fazer. A gente está falando um pouco da tua empresa, mas eu quero... a gente fez uma pergunta, como mensurar isso? Exato. E a Stream, ela responde, ela tenta filtrar os padrões para poder chegar num produto final onde você mensura o potencial de um artista explodir. É isso que vocês fazem? Vou colocar em outras palavras. Porque, assim, a gente acredita que o potencial do artista nada mais é do que a base de fãs dele. Tá? Então, isso que é o potencial. As pessoas costumam associar o potencial ao talento. Falam, não, cara, eu achei que o potencial de um artista você media pelo talento desse artista. Mas o que é talento para mim, não é pro tio, não é pro Dani. Cada um tem uma percepção de talento e um gosto musical. Principalmente com música, né, cara? Principalmente com música. Então, para nós, o talento está dentro do risco, na variável de risco. É o quadrado, que é o risco interno e o externo. O interno é o risco do artista, desenvolvimento, experiência, talento, e da equipe do artista. E o externo é o mercado que ele está inserido, gênero musical, consumo, oportunidade, tamanho e o investimento que tem por trás. Certo. Então, ficava muito claro pra gente, né, o porquê que um artista, às vezes, tocava 10 anos, era super técnico, virtuoso, cantava, tinha notas agudas, aquilo que você estava falando. Nossa, mas como ele é talentoso, como ele canta bem, por que ele não faz sucesso? Porque isso só diminui o risco dele se ele tiver a capacidade de se conectar com o público. Não quer dizer que aquilo dá a condição dele se conectar e se comunicar, né? Criar uma conexão com o público. Lógico. Não, olha como é louco o que você está falando. Por exemplo, o cara que toca num bar, certo? Ele toca muito bem, ele canta muito bem, e quem tá naquele bar acha o cara o máximo. O cara que é talentoso. Só que através da tecnologia hoje, você consegue que fure outras bolhas, e que através do algoritmo, aquele específico cantor chega em pessoas que é um público que ele não se conectava antes. Exatamente. Foi essa a sua linha de raciocínio, né? Exatamente. Então, respondendo o tio, o que a Stream faz com todos esses dados, as informações? O Stream, ela é capaz de fazer um diagnóstico automático de um artista, identificando o estágio de carreira em que ele está. Com isso, a gente consegue identificar quais são as principais ações e desafios a serem cumpridos, então quais as ações serem feitas. A gente consegue mensurar o nível de maturidade, de potencial de retorno e o nível de risco daquele artista em um potencial investimento. Tudo isso a gente consegue mensurar. O que a gente não mensura e a gente nunca vai mensurar?
a parte intangível, conceitual e abstrata da música. A gente nunca vai dizer se um artista é bom ou ruim, se um artista vai ser sucesso ou não vai ser sucesso. Eu tenho certeza que muitos artistas que fazem sucesso, você fala assim, cara, eu na minha percepção pessoal, se fosse dependesse de mim, esse artista nunca faria sucesso. E tanto verdade é, com a quantidade de influenciadores que tem hoje em rede social, a pulverização do conteúdo, você fala, meu, nunca vi esse cara, tem 30 milhões de seguidores. Não tá no teu nicho. Exatamente, não tá no teu nicho. Então, se tem público, quer dizer que ele representa aquele tipo de pessoa, em aquele tipo de situação ou de momento. Como com o algoritmo o artista encontra o público? Ótimo, vamos lá. A gente tem um desafio, vamos falar do Daniel Ek, fundador do Spotify. Demais. Aliás, eu tava conversando com você. Você viu a série, tio? Tem no Netflix, acredito. Não, Netflix. Bem legal, boa, né? Muito boa. Sueco, ninguém acreditava no Carequinha, ele recebeu vários aportes, briga com os artistas. Então, assim, eu acho que assista pra você entender um pouco da tua história, porque tem muita coisa lá. Não tenho dúvida que você passou por várias coisas. Muita similaridade. Muito. Então, vamos falar do Daniel Ek. No momento em que ele começa a ter milhões e milhões de usuários ouvindo as músicas, ele quer que o negócio dele prospere, ele quer que as pessoas continuem pagando ali as assinaturas para consumir música de qualidade, com um portfólio de música super vasto. E ele tem um desafio, fazer com que as melhores músicas cheguem para cada um dos usuários de acordo com o que cada usuário gosta. Perfeito. Então, esse é o desafio que o Daniel Ek tem. O que ele fez para que isso, né, qual foi a lógica que foi usada? Poxa, eu vou entender o comportamento desse usuário. Então, todas as vezes que ele pular a faixa muito rápido, eu entendo que isso é um comportamento negativo, ele não gostou daquela faixa, ele pulou, ele não quis ouvir. Certo. Então, essa faixa eu vou ter uma taxa de pulo, um skip rate, e eu vou monitorar o skip rate de todas as faixas. Todas as faixas que tiverem alto índice de pulo, eu começo a mostrar menos para as pessoas. As que têm alto índice de pulo, eu começo a mostrar mais para as pessoas. O que mais? Se eu salvo a música na minha playlist, se eu sigo aquele artista, se eu compartilho aquele artista com outro, aquela música com outras pessoas, então ele monitora todo o comportamento, quanto tempo você usa por música, o tipo de música e até a característica da música. Se é uma música mais lenta, Isso no Spotify você consegue ter. O Spotify tem. E a gente consegue consumir todos esses dados. E já dá pra perceber, né? Quem tem Spotify, né? Quem tem qualquer plataforma, você vê que tem a retrospectiva que vai ver as músicas que você mais escutou. E Exato. O próprio algoritmo vai te colocando as seleções. Fernando, eu assinava o Spotify e assinava o Deezer. E o Deezer, no começo, o algoritmo funcionava muito bem. Deezer, se não me engano, é francês. Exato, francês. Do nada, começou a tocar um monte de coisa sem noção. Falei, deve estar meio bugado o algoritmo. Aí passou um mês, 2 meses, e só, desculpa o meu francês, só merda para eu ouvir. Falei, cancela essa bosta. E nunca mais. Foi pelo algoritmo. Foi exatamente isso. Eu lembro que eu fiquei com raiva, eu fiquei com raiva, porque era música que eu não gostava, entendeu? Exatamente. Então, é exatamente isso que ele quer evitar. Então, os artistas, né, eu vejo, assim, é muito comum um artista hoje, e assim, o mercado, às vezes, reclamar, poxa, mas muito poucos artistas vivem da música, não paga, o algoritmo, ele cria bolhas e, poxa, não consegue furar, e aí, para você furar, você tem que pagar e tal, que de fato é a forma como as plataformas, elas recebem, né, que quem controla a audiência, controla o dinheiro. Perfeito. As gravadoras sempre foi funcionaram assim. Dessa forma, a rádio teve seu espaço para isso. Exatamente. E sabe o que é mais interessante só sobre isso? Cara, não importa a plataforma, não importa a tecnologia ou o veículo ele mudar. O artista, ele vai sobreviver sendo artista. Ele vai tocar em qualquer lugar que seja, né? Sendo bom, né? Isso que eu acho que é a parte boa dessa história. Exatamente. E tem a parte dele entender o jogo. Porque muitos artistas são muito bons, mas ele não sabe divulgar, ele não sabe navegar nesse novo mundo, onde a audiência é descentralizada. Antigamente, os artistas independentes não tinham chance alguma. As gravadoras controlavam os estúdios, o artista ele tinha que ser descoberto, a gravadora gravava e ela determinava o que tocava na rádio e na TV, ponto final.
Cara, você consumir... Ou seja, era sorte, roleta russa. É muito Total. difícil. Eu tenho uma amiga cantora, cara, e tem várias pessoas que eu conheço, né, da música, e a maior dificuldade é justamente isso que você falou. Tá, o que eu faço? Eu vou pra uma gravadora, tem que tocar na rádio, eu vou fazer show. Cara, putz, isso é qual que- maravilhoso. Aonde que eu faço? Porque assim, a arte... o artista faz o quê? Te manda a música. E você acha maravilhoso. Você fala, cara, você canta muito bem. Ah, então eu vou começar a divulgar no Reels do Instagram. Putz, aí pega mais ou menos. Ah, então eu vou ligar para um cara que trabalhou com o Rick Bonadio. Ah, esse cara. E é difícil. Exato. A Stream existe para responder essas perguntas. Que legal. Então, qual que é o propósito da Stream? Um propósito, essência. A Stream existe para dar mais dignidade pro artista e chances reais dele viver da própria música. Que Ponto bonito, final. cara. Tudo que a gente faz dentro da Stream, toda nova funcionalidade, tudo que a gente constrói tem que atender esse propósito. 100% das coisas. E aí quando você fala, poxa, o artista ele não sabe o que ele tem que fazer, ele tem que acordar, ir atrás de investidor, de empresário, fazer um post, fazer um show, tocar. Dentro do nosso tecnologia, quando o artista faz o diagnóstico de carreira, ele sabe o estágio que ele tá. Desculpa, me faz um tutorial, vai. Vou pegar uma artista. Como é que vai? Vamos Entrou lá. na stream. O artista entrou, O cara canta pra caramba, ele tem um som que a galera dele conhece, a família faz um showzinho ali e não vai. Exato. Então, ele já tá divulgando as músicas ali no Spotify e tal, ele tá tentando, tá ali navegando nessas águas turbulentas aí. Tá no nível 4, vai. Número 4, ele sem muita direção. Então ele entra, ele coloca o nome dele, coloca o Spotify, o YouTube, Instagram, automático a nossa tecnologia já identifica, olha, Dani, você tá no estágio 4 Tá. de carreira, um emergente. O algoritmo lê a tua música e entende o que Ele ela é. lê os seus números. Tá. Porque lembra que eu não tô interpretando se você tem qualidade musical, É o talento. que você é clicado, o que você é acessado. Exatamente, é a sua base de fãs e o engajamento que você tem no mundo digital, porque é onde está a audiência hoje. Tá. Então, se você não está no mundo digital, se você não tem audiência no mundo digital, provavelmente você não tem essa audiência em outro lugar, porque ela está ali. Tá. Né? Então, existem pouquíssimos gêneros que têm comportamentos um pouco diferentes disso, mas na música comercial, 99% esse é o padrão. Então, a gente leu seus seguidores do Spotify, seus nível de popularidade, leu quantas músicas você lançou, a gente leu seu YouTube, seu Instagram, e olha, está no estágio 4, e tá aqui, ó, primeiro passo, você tem aqui X dinheiros para você antecipar dos seus royalties, do quanto as suas músicas vão faturar nos próximos 12 meses. Que loucura, cara. Então, a nossa inteligência artificial, ela é capaz de ler o comportamento do seu catálogo, Tá. da performance, e projetar com muita precisão quanto as suas músicas vão gerar de receita para os próximos 12 meses. E olha só, aqui começa o primeiro passo de dignidade, porque o artista hoje ele não está no mapa de crédito do mercado financeiro. Se Não. ele for pedir um adiantamento, fala, cara, tá bom, você tem Não alguma consegue nem fuder. Não consegue. dinheiro. Você tem um carro, você tem uma casa, o que você tem? Qual que é a sua profissão? Músico? Pô, Qual cara, que é a garantia que você qual tem? que é a garantia? Nada. Não tem, ele não consegue. A profissão, o cara vai A assim. profissão, qual Tá. que é? Sou músico, artista. Fala assim, putz, cara, então não posso te ajudar. Na música, se ele quiser ir atrás de um player musical para ele pegar um adiantamento, primeiro aí começa a faltar a dignidade, começa a humilhação. Ele vai ter que tentar ligar para alguém, para tentar marcar uma reunião, para alguém Começa a humilhação. para alguém tentar atender, Muito para bom. ver se vão comparecer na reunião que foi marcada. Muito bom. Para ele poder explicar, daí ele vai ter que dar um relatório da distribuidora atual de música, né, que ele distribui as músicas, vai ter que dar um relatório para mostrar o histórico, vão ter que fazer uma análise de crédito manual, vai ter que fazer uma proposta, negociar a cláusula, migrar o catálogo, a portabilidade, e, cara, isso demora meses. Aí o cara e já quebrou o meses. violão na E cabeça fonograma de alguém. esquece, né? Fonograma é outro passo, né? Fonograma isso é muito bacana, né? O fonograma é o produto, tá? Tá. Existe a obra, que é a composição, Certo. aquilo que você cantarola quando você tá no carro. Certo. Lá, você lembrando de uma música, essa é a composição, é a obra, Certo. tá? Então, aqui são os direitos autorais. Uhum. O produto que é feito a partir da obra, essa obra alguém vai pro estúdio, toca, grava, mixa, masteriza, ela virou um produto, virou um fonograma, Boa. tá? Então, a cadeia de recebimentos da obra e do fonograma, elas são totalmente distintas, tá? E a gente trabalha na Stream com o fonograma. Então, esse fonograma que a gente tá
fazendo essa valoração, fazendo esse forecast, essa predição de receita, são os fonogramas do catálogo dele. Legal. Então já vai respondendo o tio. Então ele entrou, ele já sabe quanto ele vai faturar, tá aqui, ó. O dinheiro tá na sua mão, você não precisa pedir pra ninguém. Caramba. Você não precisa marcar reunião com ninguém, você não precisa se humilhar pra ninguém e nem assinar um contrato péssimo. Aperta o botão aqui, a gente já lista, você escolhe quais músicas você quer o adiantamento, escolheu a música, avançou, assinou o contrato digital, a gente migra automático, então é igual a portabilidade de telefone, ó, eu sou da Vivo, quero ir pra Claro. Lá assim, ó, eu sou da distribuidora A, que distribui uma música para as plataformas, Certo. eu vou pra distribuidora B. Só pra explicar, o artista ele não consegue colocar a música dele sozinho no Spotify. Precisa de uma gravadora? Ele precisa de uma gravadora, a gente chama de agregadora. Isso eu não sabia. Isso é porque lá atrás deu uma treta enorme entre a gravadora e o Spotify. Deu né? uma treta enorme, e aí as gravadoras, elas fizeram um global deal ali, um acordo né? global, onde elas tinham o direito de fazer a distribuição, recolher esses recebíveis e repassar para os artistas. Então, Você tá de novo mexendo com peixes grandes aqui. grandes, assim, mas esse acordo viabilizou que as outras distribuidoras surgissem, assim como a Stream. Legal. Então aqui a gente tem o que a gente chama de trava bancária perfeita. Por quê? Porque o artista manda a música pra gente, a gente tem tecnologia para distribuir para todas as plataformas e a tecnologia para processar todos os relatórios e repagar o artista. Muito legal. Então 100% do dinheiro passa por nós antes. Então, tenho certeza que os investidores que estão assistindo a gente agora estão pensando, poxa, mas esse cara tá adiantando pro artista, esse cara não vai querer pagar eles? Como é que é isso, cara? Como é que funciona? Não tem a opção, porque uma vez que o artista migrou o catálogo para nossa distribuição, 100% das receitas elas são travadas antes, não tem a decisão do artista se ele quer ou não. Então a gente identifica se ele tem adiantamento com a gente, se tem adiantamento ele já vai direto para repagar o fundo. Tá. Acabou o adiantamento, aí ele libera e volta a receber mensalmente. Porque o que acontece é que o artista tá ali, as músicas estão tocando no Spotify, no Deezer, no YouTube, e vão gerando frações de dólar, e aí vão acumulando, quanto mais audiência o artista tem, maior é o valor que ele recebe mensalmente. Você conseguiu mapear todas as plataformas onde estão hospedadas a música do cara e monetizar e devolver a monetização que estava perdida. Exatamente. E não que estava perdida, aquilo que ele vai gerar, ele já receberia, só que ele receberia fracionado. É como se você entrar num estabelecimento, comprar em 12 vezes, o estabelecimento fala assim, olha, tenho 12 parcelas aqui, ali é um ativo performado já, né? Porque já tá ali dentro, ele já sabe que a parcela tá ali. O nosso é não performado. É um ativo que ele existe, mas eu tenho que ter a capacidade de prever com assertividade qual é o valor de cada mês que ele vai gerar de receita nos próximos meses. Cara, é meio que uma linha que, como você é empresário de música, é o cara que adianta o show, né, do Gustavo Lima, pegar um cara maior assim, compra o ano inteiro do show do cara por um valor, adianta a grana pro cara, o cara fica muito feliz e ele poderia ganhar mais, mas você tá adiantando um processo. E dependendo do estágio que o artista tá, e ele necessita para dar aquela gasolina, um combustível, um timing perfeito. Todos eles necessitam. Legal. Do menor ao maior. Todos eles. Me fala um case. Desculpa, Fernando, tio. eu queria te perguntar o seguinte. Claro. O quanto hoje do resultado da Stream é em função de inteligência artificial? Praticamente tudo? Ou não? Hoje, o nosso... Porque, sim. Só para complementar a pergunta. Vocês nasceram... como a inteligência artificial está mudando radicalmente, vocês nasceram antes desse boom que nós estamos vivendo esse ano passado. Perfeito. Né? Vocês faziam isso manualmente? Como é que isso está impactando vocês? Ótimo. A gente fazia manualmente em 2017, quando a gente era uma boutique de M&A de Club Deals, né? onde a gente desenvolveu o método, mas era tudo analógico. A Stream, ela passa a migrar para a tecnologia na pandemia. Quando vem a pandemia, a gente acelera esse processo de digitalização de tudo que a gente fazia. A gente pegou tudo aquilo que a gente já tinha testado, já tinha feito, e agora foi bom, agora a gente vai transformar em algoritmos. Isso é uma coisa super bacana, a pergunta do tio, porque a inteligência artificial, né, ela vira um buzzword, poxa, a inteligência artificial, eu faço, eu uso. A verdade é que a inteligência artificial, ela tem que ser usada para propósitos específicos onde
ela contribui com o resultado final. Porque existem diversos problemas que você soluciona com algoritmos simples. Você não necessita de inteligência artificial complexa para resolver problemas simples. Dados, armazenamento, né? Muito. Logística. Então, enquanto a gente tem, assim, porque ela consome servidores, consome tempo, energia, dedicação do time, manutenção, evolução constante. Então, usar a inteligência artificial, ela tem que ser usada para problemas complexos e que, de fato, o uso da inteligência artificial é o único caminho. Muito bom. Então, a gente começou a usar na Stream, primeiro, para a gente começar a fazer a nossa qualificação. Porque manualmente estava muito difícil. Quando a gente começou a monitorar, a gente começou com 50 mil artistas, a gente está com 7 milhões. Caramba! E a maioria deles, estágios menores, não vem os dados na API certinho. Olha, esse cara é do Brasil, é sertanejo, não vem as informações. Então, se ele veio faltando a informação de gênero musical, eu vou ter que pegar um por um e ver qual é o gênero musical? É impossível. Impossível fazer isso. Então a inteligência artificial começa a ir achar os padrões. Então, o que é bacana é que, além dessas... Ela vai aperfeiçoando, ela vai ficando maior, ela vai ficando inteligente. Ela vai ficando inteligente. Machine learning. Machine learning. Então, ela vai começando a classificar e a gente vai ajustando, entendendo o que está certo e errado, e ela vai aprimorando, vai se retreinando, e aí ela ajuda a gente nesses problemas. O problema de forecast, de geração de receitas, para predição de receitas, poxa, é extremamente complexo. Extremamente. Então imagina, 150 milhões de faixas pra gente encontrar os padrões de como é que funciona no funk, em artistas de estágios X, de um tipo de segmento de funk diferente, qual que é, por exemplo, o ciclo de vida de uma faixa. Quanto tempo uma faixa que estoura ela dura? E ela cai para que patamar? Caramba. Qual que é a vida útil? Uma complexidade que vocês foram aperfeiçoando e chegaram lá atrás, né? Exato. Quanto mais tempo centenas de variáveis. Quantas variáveis tem, Fernando? Centenas. São infinitas, assim. Vocês olham quantas, assim? Variáveis de critérios, você diz? Quantos filtros vocês usam para poder chegar a botar numa caixinha, para determinar o gênero, enfim? Por exemplo, o que a inteligência faz, você não consegue nem mensurar. Porque você não consegue saber o que ela está cruzando. No começo você programou para uma coisa e ela aumentou. Ela cruza, e ela vai cruzando, ela vai trazendo, ela vai sabendo, você nem sabe exatamente o que ela está fazendo. Boa. Então você tem um problema, você tem um desafio, você tem uma base de dados qualificada, você tem um propósito, um treinamento, e aí o resto ela vai fazendo. Eu quero falar com o tio desses estágios, né, da tecnologia e os aportes que você recebeu. Ótimo. Mas só para pontuar nesse assunto, depois a gente vai voltar sobre isso, que o tio é bom para te apertar, morder a mesa com os números. Eu adoro quando ele vai lá e vai... Vamos fazer aqui, tio, quanto que era, quanto que tá e quanto que vai valer. A gente quer saber, porque a gente tá aqui, Futurum Capital, eles estouraram, acertaram o cu da mosca branca e a gente quer participar desse bolo aqui, né? Alguma coisa a gente vai entrar, pô. Mas é o seguinte, a NVIDIA saiu agora, recente, que ela está criando dentro de uma inteligência artificial, que é a produção de músicas, que é uma coisa muito polêmica, né? A gente já vê alguma das inteligências que já compõe, já cria melodia, já faz, e é uma treta enorme, né? Você que é músico, e eu acho que você tem uma preocupação, né? Uma ética em relação a isso. Como é que funciona na tua cabeça essa relação com o artista e inteligência artificial? Ótimo. Esse é um tema super delicado, né, que está sendo discutido globalmente, a parte dos direitos autorais, de quem que é o direito da música que foi feita com treinamento baseada em X músicas que foi vida pela inteligência. Começa numa zoeira, né? O Silvio Santos cantando Guns N' Roses, daqui a pouco... Exato. Né? E aí, assim, fato é que muitos dos músicos eles já estão perdendo o seu lugar de mercado, músicos que gravavam em estúdios, instrumentos, você pega uma inteligência artificial, ela grava sozinha o instrumento do jeito que você quiser, da forma que você quiser, ela grava. Na zoeira, o ChatGPT você falava, cria um samba enredo com... Ele cria. E aí até faixas já com melodias, gravações. Então a Stream, qual que é a nossa preocupação com isso? A gente acredita
que a música ela conecta as pessoas. E não tem nada no mundo que não envolva a música. A música está presente em quase tudo na nossa vida. Muito bom. Do nascimento ao velório, você tem, Perfeito. cara, a música acontecendo. Comemorações, tristezas, lembranças, tudo. Tá? Você tem música ali presente. E aí, a gente acredita que a nossa tecnologia, ela serve para apoiar o artista naquilo que, de fato, são as maiores dificuldades dele, que é a parte de gestão, de decisão, de estratégia, de financeiro. Agora, aquilo que é único do ser humano, que é a criatividade, que é a individualidade humana, que é aquilo que nos faz humano, que nos conecta como seres, isso a gente protege, a gente acredita que o artista tem que trazer para o mundo, é a contribuição dele para o mundo. Então tudo que a gente faz é criar um ambiente propício e fértil para que ele foque cada vez mais naquilo que é humano, naquilo que é único. Boa. Então essa é a nossa forma Tem de proteger. Esse respeito dentro da empresa. A gente não compete com o artista, a gente não cria músicas no lugar. A gente potencializa o artista. Boa. Tio, é com você. E a tua captação ao longo dos meses, dos anos, como é que foi? É isso que a gente quer como é saber. que foi Legal. Os números e as dificuldades? Vamos lá. A nossa primeira captação foi em 2019, pré-pandemia, com um anjo que era do mercado de imobiliário, ele queria investir num artista. E como a gente fazia nesses club deals, ele falou, olha, cara, tô vendo vocês, tô vendo a metodologia de vocês, achei muito bacana, não quero investir em artista, não. Eu mudei minha ideia. Vocês topam eu fazer um aporte na empresa? Olá. E aí, na época, a gente não tinha nem pensado nisso, né? A gente não tava... Mas, poxa... Falou, mas, cara, seria para vocês criarem alguma coisa, um dashboard, aí uma coisa, e ir mais para um lance digital, mais para uma startup. A gente falou, pô, bacana. Naquele momento, ele colocou ali 330 mil reais por 10% da empresa, então o valuation da empresa foi setado em 3 milhões e 300 de reais. Tá bom. Era uma consultoria, tal, pequena na época. Tá bom. E aí veio a pandemia. Não, e aí, na sequência, a gente conheceu o Henrique Portugal, que é o tecladista do Skank. Muito gente fina. Muita gente boa. E é um cara também ex-IBM, um cara apaixonado por dados legal e por demais. música. E ele olhou pra gente e falou, cara, eu tava procurando vocês. Eu quero ser sócio. Não sei como, mas eu quero ser sócio. Como é que faz? Aí ele falou, poxa, mas eu não tenho muito dinheiro, eu quero colocar um pouquinho só pra eu participar e tal. E ele colocou ali um dinheirinho, 75 mil, na época, se eu não lembro, se eu não me engano. E aí foi para 3 milhões e 750 o valuation da empresa de reais. Tá. E foi justo ali, não teve, cara, nada de evolução. Aí a gente começou a ver a pandemia, a gente começou a construir os algoritmos inteiros e a gente começou a mudar, pôr a mão na massa para fazer o negócio acontecer. Engenheiro que você é de formação. Exato, engenheiro, eu comecei a criar toda a parte do mapa mental, as regras e tudo mais. Eu e o meu sócio, Thiago Lobão, que vem do mercado financeiro, do mercado de venture capital. Foi muito prazeroso, acredito, esse momento, né, cara, de criação. Cara, foi prazeroso, mas foi um momento, cara, muito delicado, muito difícil. Porque na pandemia a gente basicamente pivotou a empresa, a gente cancelou todos os contratos que a gente tinha, meu salário foi para quase zero. Teve que colocar para quem acredita, quem quer fica, quem não quer um abraço. Exato. Igual no Spotify, né? Exato, ficou eu, meu sócio e mais 3 pessoas trabalhando com salário quase zero mesmo, quase zero. E no meio de uma pandemia que a gente não sabia nada do que ia acontecer. Difícil. Então todo mundo trancado dentro de casa, fazendo algoritmo ali e, cara, tentando, né, tirar da cabeça aquilo que a gente já estava fazendo no analógico e como é que a gente transportava aquilo pro digital. Então, cara, foi muito tenso, né, aquele momento. E aí a gente conhece o pessoal da Futurum e o Condzilla na mesma época. Olá. Então, naquele momento, a gente, cara, negociando. Aí a gente fecha a rodada seed ali com eles de 2 milhões e 850 e mais 1 milhão do Conde, ficando 3 milhões e 850 e o valuation foi ali, a gente já tinha agora todos os algoritmos desenhados, já tinha um MVP da plataforma, foi para 14 milhões de reais, post-money. Qual foi a tua sensação nessa época? Cara, olha, eu posso falar, tio, sempre a minha sensação depois de uma rodada é uma sensação que a responsabilidade aumenta. Então, eu adorei tua resposta. Eu comemoro, mas assim, de certa forma eu comemoro, mas eu com muita cautela. Eu falo, cara, bom, agora eu vou ter que entregar. E outra coisa, cara, que é importante para que o cara que eu te fiz essa pergunta, não foi à toa. Gostei da resposta. E para ser diluído, como é que funciona
Que também não é uma coisa que as pessoas precisam entender. Cara, exatamente, assim, quando você tá ali naquele momento, assim, com o MVP pré-operacional, sem gerar receita, e, cara, e você tá sentado na mesa com pessoas, cara, que tem condições com investidores de fazer um aporte, acreditar em você. Que não é só o dinheiro, cara, né? Que não é só o dinheiro, mas, cara, eu particularmente não pensei, é claro que a gente você não quer ser diluído, mas você quer fazer aquilo acontecer. Lógico. Então, às vezes, você é muito preciosista, cara, não, tem que ser por isso, verdade. tenho que ser no jeito que eu quero, cara, não acontece. Não anda. Não cresce. Não cresce. Então, cara, você tem que abrir mão, deixar pessoas entrar, né, para ser um ambiente mais colaborativo, né, para você poder ter mais lá na frente. Legal. Então, isso foi agosto de 2021, tá? Em 2023, fevereiro de 2023, tá? E a gente já tinha nossos clientes, nossos primeiros clientes, a gente se tornou, na verdade, operacional em 2023. Tá. Mas a gente veio fazendo muitos testes ao longo de 2022. Já tinha Universal como cliente, grandes companhias, como clientes de consumo do nosso... Você já dava consultoria, né? Na verdade, a gente já tinha a plataforma e desculpa. Serviço, exatamente. Serviços dos nossos relatórios de dados, de inteligência de dados para essas empresas. A gente começou assim, porque a gente acreditava que, como a gente não era conhecido no mercado da música, como empresa, como distribuidora, a gente precisava de uma chancela dos grandes. Olha, nós somos a empresa que faz para som livre. Faz som livre, para Universal, para Warner, para Sony. Eles acreditam na gente. Eles confiam nas nossas informações, nos nossos dados. Eles validam o que a gente faz. Então agora a gente vai prestar serviço para todo mundo com uma chancela maior para facilitar, né, a confiança. E aí a gente recebe um aporte de 20 milhões de reais, só que já focando em uma estrutura de crédito. Então a Jive, nosso parceiro, fez esse aporte de crédito na gente. E aí, neste momento, tinha um pedacinho de equity junto, tá? E aí entra junto com eles... Ou seja, vocês tomaram dívida, é isso? Dívida, mas não pra gente, tá? Mútuo conversível? São notas comerciais, mas é um mútuo que, na verdade, é tomado pelo artista e não pela stream. Então, tá bom. Você pega o cara que tá entrando na plataforma para ele pagar a conta. Então a gente falou, olha, a gente vai começar a fazer adiantamento, a gente precisa de um fundo de crédito para dar os adiantamentos. Não é para nós. Então a gente não usa esse dinheiro para nada da stream. E só para entender também passo a passo, que a gente vai ficando empolgado com os números, mas tudo cash in, nada cash out. Tudo cash in, nada... Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Você é merecedor. Hein, tio? Tem que ter um cash... Porque é difícil, né, meu? O conforto destrói. É melhor assim. É melhor assim, porque a turma fala, colocou 20 milhões, cashinho, tá na empresa o negócio, ele não colocou no bolso. Você sabe que o garantia acabou assim, né? O grande erro que o Jorge Paulo fala foi o seguinte, foi dar dinheiro para os caras grandes, porque chegou depois de 5 anos, os caras estavam bilionários e ninguém queria trabalhar. Aí começou a cair. Exatamente. Então, ali desses 20 milhões, aí junto com a Jive ali nessa estrutura, entrou um super anjo que foi a Eliane, do empresária do Racionais, esposa do Mano Brown. Caramba! Como é que é? Ela entrou como sócia, um cheque bem pequenininho, ela queria fazer parte da estrutura. Que legal. E o Caco do NX0. Sério? E aí, pequenininhos, assim, e a gente gosta porque são visões diferentes de mundos diferentes. Então a gente tem visão do maior banda de rap do Brasil. Demais. A gente tem a visão uma das maiores bandas de pop, o Skank do Brasil. Ele é gente finíssima, o Di também. Do NX, o Skank. Tem os Henrique e Juliano Henrique e Juliano, Henrique e Juliano vem exatamente agora. Então, pós Jive, a gente conversa durante, muito tempo com o Henrique e Juliano, que hoje é a maior dupla sertaneja do país, indiscutivelmente. E eles muito drivados em, querer construir um mundo melhor para artistas, com mais liberdade, com mais estrutura, com mais respeito, e devolver para a música um pouco de tudo que eles já receberam, né? Eles acreditam no propósito e no que a gente estava fazendo e entram como investidores da Stream, fazendo um aporte juntamente com a Tompkins Ventures americanos. E ali a gente abre, e todos eles, tanto Henrique Juliano, como Jive, como Henrique Jive e a Eliane, eles entraram com 30% de desconto do valuation do Series A. Então ali não foi definido um valuation da empresa. Falou, olha, eu entro,
Mas O eu know-how, quero o nome. eu quero ter 30% de desconto no valuation que vocês definiram no Series A. E exatamente onde nós estamos agora, neste momento, a gente está fechando o nosso Series A e o valuation que está setado nessa rodada é de 50 milhões de dólares. Que lindo, hein, cara? Da que empresa. maravilhoso. Então a gente sai de 3 milhões e 300 de reais em 2019, 2021 vai para 14 de reais e em 2024, se a gente for fazer o dólar a 6 hoje, a gente está indo para 300 milhões de reais de valuation da empresa. Então, você que tá batendo na porta aqui, né? Vai segurar, essa empresa vai valer bi, tomara a Deus, né? Amém. Porque tem muita gente agora, é o momento que tá todo mundo querendo, né, participar dessa festa. Sim. E como que você tá nesse momento? Cara, eu tô muito feliz porque assim, a gente pretendia fechar o Series A antes, mas como a gente começou a ser operacional em 2023, a gente não fez uma grande receita em 2023. Aham. Foi o primeiro ano da empresa, a gente começou a ajustar um monte de processo, não tinha nada de escala ali ainda, tá? O 24 é onde a gente começa a ajustar a máquina e começa a rampar. No segundo semestre a gente começa a rampar mais a receita. Então, no começo, a gente ainda não tinha o histórico ainda real da nossa rampagem de faturamento. Então, a gente foi postergando, mas aí, quando você vai postergando, o dinheiro ele vai acabando. Ao mesmo tempo que você vai postergando. Fala, opa, É verdade. eu tinha um dinheiro para me durar até a data X. Então, você vai ajustando, vai organizando, e aí entra poxa, não, eu quero entrar e eu topo colocar aqui agora na frente, no Series A, né? A gente teve os americanos fazendo isso. E aí deu um fôlego maior, e aí agora hoje a gente tem um oversubscribe da rodada, então a gente tem mais fundos querendo entrar na empresa do que a gente tem de espaço. Que legal. Que é assim, pra gente é um momento assim, cara, maravilhoso, assim, muito importante, porque a gente sabe, né, assim como o tio pontuou, todas as empresas sofrem, e a Stream não foi diferente. A gente parece que é tranquilo, né, essa trajetória, a gente fala, mas, cara, é muita ralação, é muita dedicação. Noite sem dormir. Muita noite sem dormir. Meu amigo, sem grana. Trolha. Eu entendo bem. Exato. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Claro. Qual é o feedback dos artistas? O que eles gostam e o que eles não gostam do serviço que vocês têm? Ótimo, excelente pergunta, muito boa. Eu acho que assim, toda startup ela que está se propondo a trazer inovação e fazer disrupção de qualquer mercado, ela vai enfrentar naturalmente uma barreira cultural de comportamento. Você tem que mudar o padrão de como as pessoas se comportam. Você está mudando a forma como as coisas acontecem. Então, assim, a maioria dos artistas, porque na nossa plataforma, tio, o que a gente oferece para o artista? Eu coloco ele no mapa de crédito. A gente tem o Stream Class lá dentro, que a gente ensina em conteúdos de vídeo o que o artista precisa fazer para ele atingir cada meta. Que legal. O que é mais importante para o momento, para o estágio de carreira. Então, a gente leva educação. A gente dá as metas pro artista e também uma ferramenta de recomendação. A gente monitora os produtores e compositores que mais acertam música no Top 1000 do Spotify em artistas similares a ele e coloca na frente dele para ele se conectar, para potencializar os lançamentos. Então a gente conecta ele com os principais profissionais de mercado e a gente tem uma inteligência generativa que responde o que ele quiser. Fazer um planejamento de marketing, se ele deve lançar um single, um álbum, se ajudar ele, o que for. Consultoria completa. 100% ali para ele. Então, acho que o maior elogio, né, e o que os artistas mais gostam é que eles nunca tiveram acesso a esse tipo de informação. A distribuição é uma commodity. Óbvio. Lembrem que antigamente era um caminhão que levava os CDs para as lojas. Uhum. E se o caminhão era amarelo, azul, de uma marca ou de outra, o CD que ia chegar é do mesmo jeito. Então imagina que você colocar a música no Spotify, no Deezer, no YouTube, é uma commodity. E deveria ser cobrado como tal. Perfeito. Então você não consegue cobrar e ter um valor agregado ali se você não estiver agregando de fato algo estratégico e valor para o artista. Sem dúvida. Então, é isso que a gente agrega. Então, esse é definitivamente a parte que eles mais gostam e que eles mais enaltecem, né, na stream. A parte que eles menos gostam, eu acho que faz parte dessa cultura, né? A gente tem uma cultura de liberdade.
Então, os nossos contratos, eles são de 1 ano. É o menor do mercado. Legal. É o menor. Hoje a gente tem 1.200 clientes já ativos. A gente tem 5 churns. Legal. 5 churns. Que legal. Pelo fato do artista ser livre, ele fica. Ele renova, ele se mantém, ele fica. Ele fica porque ele acha que é o melhor lugar para ele ficar. Ele não fica porque ele tá preso em uma amarra jurídica. Você sabe muito bem o jogo das gravadoras. E um péssimo contrato. Sim. Mas isso traz também pra gente um desafio. Porque ao passo que o mercado tá trabalhando com contratos de 3, 5 anos, a gente trabalha com um contrato de 1. Então a gente sempre oferece recursos que ele consegue pagar em 1 ano. Então eu não posso oferecer um recurso que ele me paga em 3 se meu contrato é de 1. Aí eu tô fazendo uma amarração com ele de 3 anos velado. Ó, tô te dando um dinheiro que só vai me pagar em 3 anos, então eu tô te amarrando em 3 anos. Então a gente sempre calcula para que ele sempre tenha dinheiro o tempo todo. Porque a gente sabe que num contrato de 5 anos, onde ele pega um dinheiro maior num concorrente, ele gasta tudo no primeiro e ele fica 4 anos quebrado sem dinheiro nenhum e acaba com o projeto dele. Essa é a realidade da música. Eu tô aqui impactado, o tio também. A gente tem um After Talks. Eu tô cheio de perguntas para fazer ainda, que é o After Talks que a gente faz da EQI, mas eu tenho que fazer a última pergunta do nosso podcast aqui, tio, que é uma tradição. E a gente gosta das tradições aqui, que é De Volta para o Futurum. Então, querido Fernando Gabriel, você é aquele adolescente que já frequentou muito Vila Mix, eu acho que aqueles... como é que chamava? Woods. Você não foi? A maioria das bandas era da minha produtora, que tocavam lá. Tá vendo como eu tenho sensibilidade? Já derrubou muita vodka lá para não falar outras coisas. O que você falaria para aquele pequeno garoto que um dia sua mãe falou, vai pra música, e hoje uma empresa que vale 300 milhões? O que você falaria para esse cara se você pudesse fazer o De Volta para o Futuro? Cara, eu falaria para continuar seguindo o que ele acreditava. Cara, continua seguindo o que você acredita. Porque por milhares de vezes eu poderia ter saído do caminho da música. Eu fui o próprio artista, eu fui produtor, eu fui o empresário, eu fui o consultor, mas eu sempre fiquei na música porque eu queria ajudar a trazer mais estrutura para esse segmento, para essa classe que, cara, que é tão desassistida. Então, e eu não tinha a menor ideia naquela época que eu ia, né, ajudar a construir uma empresa de 300 milhões de reais. Não tinha a menor ideia. Eu só segui aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, estando sempre conectado com o meu propósito, com a música, que sempre me trouxe muita alegria, e também muitas tristezas, né? Nada é 100%, né, em nada na vida, mas eu diria, cara, continue seguindo aquilo que você acredita, firme, por mais difícil que seja, vá em frente, né, porque tem algo, né, bacana, importante para você lá na frente. Bonito demais. Stream, essa é a empresa do Fernando Gabriel, uma empresa brasileira, né, com tecnologia. Cara, tio, foi daqueles episódios que vão ficar eternizados aí na nossa mente e coração, né? Passou muito rápido, tem tanta coisa para falar. Muita. São muitos detalhes, não dá para contar em 1 hora. A história, Gabriel, Fernando, deixa eu te falar, eu converso com muita gente começando, eu sei que é muito, mas muito difícil. Muito. Então, tendo a Futurum, por exemplo, que fomenta esse tipo de mercado, ouvir pessoas como você, que, você tem um background técnico, ser engenheiro, etc e tal, mas tem gente que é na raça e empresinha pequena, que tem potencial. Legal então demais. É maravilhoso ouvir esse tipo de coisa. Por isso que no Instagram a gente sempre tenta fomentar esse tipo de história. Cara, como que a Futurum te ajudou, assim, eu tô falando aqui do Renatão, mas o tio pontuou brilhantemente, cara. A gente tá contando histórias boas, assim, você tomou muita porrada. Acho que teve a hora que não dava nem pra pagar o cheque, né, pra turma. Pois é. Eu acho que eu queria que você contasse, assim, a relação da Futurum com a Stream. Cara, foi muito bacana. Assim, desde o começo, eles enxergaram na gente, de fato, acho que muita vontade dos empreendedores, né, de querer fazer o negócio, a capacidade de executar aquilo que a gente estava fazendo. Mas era bastante, né, inicial, então foi um momento muito importante pra gente, muito importante, e digo determinante, porque se não fosse ali, talvez a gente não tivesse fôlego para seguir.
Então, de cara, assim, cara, foi determinante para que a gente pudesse evoluir para o nosso próxima rodada e ter a estrutura necessária. E eles também ajudam a gente, cara, a gente sempre tá, eles sempre participam, a gente fica, a base da stream é dentro da Futurum Hub. Ah, legal. Então, o espaço Você recebe físico, um monte de músico aqui, mas né? muito, aqui, cara, vem todo mundo, vem Vitor e Vi Léo. Luiz Aposse aqui. Luiz Aposse, Vitor e Léo, vê a Seu Valença. Ó, que legal. A gente recebe, cara, assim, o funk, o sertanejo, cara, tem direto, sempre tem artista aqui conversando com a gente. E a estrutura ajuda a gente tem reuniões mensais de conselho, onde eles sempre participam, sempre ajudam nas decisões mais estratégicas. Ferramentas também de tecnologia, né? Ferramentas, os direcionamentos que a gente tem, seja na parte do financeiro, do valuation da empresa, as auditorias que a gente passa, as diligências. Então, a gente sempre tem uma relação muito positiva, muito bacana, muito construtiva. Então, sempre ao longo da nossa jornada juntos, eles estiveram muito presentes, muito próximos. Assim. Então, isso sempre ajudou a gente. Legal. Foi fundamental, inclusive, né, para esse processo, né, cara? Quando Totalmente. você pega uma startup, que é igual, né? Quando o cara tem um know-how, um ecossistema, que aqui eu acho que é um ecossistema que uma coisa conecta com a outra, eles têm muito contatos, além da grana, né? Eu acho que o cara que tem uma empresa, né, desculpa até, uma startup, não é só o dinheiro. O dinheiro é muito importante, né? Mas é o cara que também faz a roda girar com know-how, expertise. Isso daí é o que todo mundo procura, né? Exatamente. Então, assim, o dinheiro, ele é igual para todo mundo. Olha, vou aportar o dinheiro. Pode tomar uma dívida no banco, né? Ele é igual para todo mundo. Mas se você de fato tem pessoas que te ajudam, que te abrem portas, que te fazem conexões importantes, que te dão direcionamentos e te ajudam a tomar decisões que são vitais ali para o futuro da empresa, isso sim tem um valor enorme assim pra gente. Então, no caso da Futurum, isso sempre foi bastante presente, bastante importante pra gente na nossa trajetória. Bom demais. Obrigado pela tua presença, eu acho que a gente tem que marcar mais vezes para contar isso aí. Com certeza, eu que agradeço. Beijo grande, tio, Futurum Talks, até semana que vem. E detalhe, tem o After Talks. Então a turma da EQI, muita gente pergunta, como é que funciona? Cara, agora faremos perguntas aqui que a gente vai colocar você na parede, que foi muito tranquilo aqui, a gente contou isso, a gente aprendeu demais, mas tem um After Talks e a gente se vê na semana que vem aqui na Futurum Capital, Futurum Talks. Valeu!